Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Natura. É importante informar, para aqueles que precisam de tradução simultânea, que o recurso se encontra disponível na plataforma. Para acessá-lo, basta clicar no botão Interpretação, no ícone em formato de globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Silenciar áudio original. Estão conosco hoje João Paulo Ferreira e Silvia Vilas Boas, respectivamente CEO e CFO do Grupo Natura. A apresentação a qual faremos referência durante este call já está disponível no website de Relações com Investidores. Passo a palavra agora ao João Paulo Ferreira. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia a todos que seguem a Natura e nos acompanham no call de hoje. Como puderam notar em nosso release, os resultados anunciados refletem um primeiro trimestre desafiador, tanto em receita como em rentabilidade, ainda que bastante alinhado com as nossas expectativas internas. Operacionalmente, pesaram contra nossos resultados a demora em retomar o crescimento de receita da marca Natura no Brasil, os custos extraordinários associados à reestruturação de nosso modelo operacional, a operação da Argentina, afetada por efeitos macroeconômicos e pela lenta recuperação pós-onda 2, e a ainda declinante tendência da marca Avon na região. Tendo dito isso, gostaria de destacar que um conjunto de iniciativas já em curso nos mantém confiantes na entrega dos compromissos assumidos para 2026, notadamente a expansão da rentabilidade e da geração de caixa. Voltando aos principais efeitos do trimestre. A receita da Natura no Brasil, que ficou ligeiramente abaixo de nossas projeções, foi afetado por 3 fatores principais. Primeiro, o mercado de consumo mais retraído pelo contexto macroeconômico, especialmente no Nordeste, que é o principal mercado da venda direta. Em segundo lugar, a rede de consultoras menor e menos ativa do que no ano anterior. E, finalmente, turbulências em nosso nível de serviço, resultado da estabilização ainda em curso após o fechamento da fábrica de Interlagos e da implementação do novo sistema de planejamento integrado, concluídos na virada do ano. Ainda que as perspectivas macroeconômicas sigam desafiadoras, vimos ao final do trimestre que os ajustes comerciais previamente anunciados têm trazido consecutivamente crescimento e maior atividade da rede de consultoras. Além disso, dados de institutos de monitoramento de mercado apontam um ganho de market share com crescimento de vendas ao consumidor final, o sell-out, nesse primeiro trimestre. Assim, ainda que sujeito a riscos, estes são bons precursores de potencial melhoria futura da receita sell-in da marca. Quanto ao Avon, o restrito pipeline de inovações ainda impactou a maior parte do trimestre, já que o relançamento da marca no Brasil foi iniciado apenas em meados de março. Até o momento, vimos evoluções promissoras nos indicadores de saúde da marca. E a receita dos lançamentos, ainda que de pouco impacto no mix total, superou as nossas expectativas. Passando para o Hispana, temos 2 histórias bem diferentes. Excluindo a Argentina, a região segue mostrando evolução saudável e consistente de performance, mas ainda ofuscada justamente pela lenta retomada da Argentina,
onde as ações de recuperação de canal também têm indicado melhoria progressiva. A Argentina, aliás, também foi uma das ofensoras de nossa rentabilidade, já que apresentou uma margem bruta bastante comprimida e desalavancagem operacional, o que, a propósito, também afetou o negócio do Brasil. Mas o maior impacto na rentabilidade do trimestre foi ocasionado pelas despesas extraordinárias relacionadas ao novo modelo operacional, que foi implementado de forma rápida e sem interrupções, e já implicou em 75% das vagas administrativas reduzidas. Essa rentabilidade pressionada, combinada com perdas no hedge das dívidas em dólar, levou a um prejuízo no primeiro trimestre do ano e se traduziu em um consumo de caixa, totalmente explicado por pagamentos extraordinários relacionados às rescisões, por despesas remanescentes da simplificação da antiga holding e pelo pagamento do caso Chapman. Excluindo esses efeitos, o fluxo de caixa da firma se mostrou neutro, apesar da típica sazonalidade de consumo de caixa nos primeiros trimestres, reforçando assim a resiliência de nosso modelo de negócio. Vou passar agora a palavra para a Silvia, que discutirá esses resultados de forma mais detalhada. Obrigada, JP. Bom dia a todos e obrigada pela presença. Antes de iniciarmos a análise dos números, gostaria de reforçar, da mesma maneira que eu fiz na nossa última conferência, a questão da comparabilidade das nossas demonstrações financeiras. E por isso, para facilitar as análises, nosso release continua a apresentar uma visão pro forma. Nesta apresentação, assim como no material de apoio que está disponível em nosso site de RI, já disponibilizamos bases ajustadas e comparáveis. Isso significa que, para os dados de 2025, desconsideramos as simplificações que ocorreram ao longo do ano, como a venda da Avon e a incorporação reversa da Hold. Esses ajustes recorrentes trazem uma complexidade, mas está acabando. A partir de Q3, as bases trimestrais se tornam comparáveis. Ok, vamos agora iniciar a seção financeira. No slide 5, detalhamos a performance da receita no Brasil. Como o JP mencionou, os desafios macro no Nordeste, somados aos distúrbios no nível de serviço, reduziram o canal e a atividade das consultoras menos produtivas, levando a marca Natura para uma queda de 3% ano contra ano. A Avon seguiu com performance impactada, com recuo de 13,8% ano contra ano. Importante ressaltar que o relançamento da marca Avon ocorreu no final do trimestre, ou seja, ainda não capturamos benefícios do relançamento no primeiro trimestre desse ano. No consolidado, o faturamento do Brasil fechou com queda de 5,5% em relação ao mesmo período de 25. No slide 6, detalhamos a rentabilidade da operação do Brasil. Observamos no gráfico uma margem EBITDA de 13,8%. Esse resultado reflete prioritariamente dois fatores: as despesas extraordinárias com a reorganização, que impactaram a margem em 280 bips, e a desalavancagem operacional, com uma compressão de 440 bips versus o primeiro trimestre de 25. A margem bruta, por sua vez, permaneceu em patamar saudável, de 69,3%, apesar da compressão de 140 bips na comparação anual. Como antecipamos no último call, esse trimestre foi impactado pelos custos de severance, sem que as eficiências do novo modelo operacional, atreladas à redução das posições, fossem capturadas. A partir do próximo trimestre, as sinergias começarão a ser capturadas de forma significativa, enquanto as despesas extraordinárias terão uma redução substancial. Ressalto, contudo, que o potencial total desses benefícios serão capturados ao longo do segundo semestre. No slide 7, detalhamos a região hispana, que registrou queda de 1,1% em moeda constante
e de 10,5% em reais. Conforme o JP antecipou, a lenta recuperação da Argentina continua pressionando o resultado da região. A desaceleração do consumo e o impacto cambial, somados à queda do canal após a integração no terceiro trimestre do ano passado, impactaram a performance de ambas as marcas no país, com maior intensidade na Avon. Já a performance da Hispana, excluindo a Argentina, segue mostrando um crescimento sólido na Natura e uma estabilidade na Avon. Vale destacar que o México já apresenta crescimento sequencial do canal neste trimestre, como sinalizamos na última teleconferência de resultados. No slide 8, detalhamos a rentabilidade da Hispana. Assim como no Brasil, o resultado foi impactado por custos de rescisão relacionados à implementação do novo modelo operacional. A desalavancagem das despesas foi compensada pelos benefícios da Onda 2 no México e na Argentina, o que limitou a compressão da rentabilidade apenas na linha de margem bruta, reflexo direto da performance na Argentina. No país, a desaceleração do consumo, o câmbio e o ajuste do canal impactaram as vendas e geraram uma desalavancagem de volume na fábrica de Moreno, impactando a absorção de custos fixos. Além disso, tivemos maior pressão de hiperinflação na comparação anual. Para encerrar, reforço o que destaquei sobre o Brasil. A partir do segundo trimestre, as eficiências do novo modelo serão mais visíveis, acompanhadas de uma redução substancial das despesas extraordinárias. Movendo agora para o slide 9, onde consolidamos os nossos resultados. A receita recuou 7,7% em reais e 3,7% em moeda constante, refletindo as quedas de 5,5% no Brasil e 1,1% na Hispana. A margem EBITDA reportada foi de 7,3%. Esse número foi impactado por 470 bips de despesas extraordinárias e 320 bips de pressão operacional. Esses efeitos operacionais dividem-se em 160 bips na margem bruta, majoritariamente pela Argentina, e os outros 160 bips de desalavancagem de despesas no Brasil. Vale pontuar que, excluindo os itens extraordinários, nossa margem teria sido de 12%, ainda abaixo do nosso compromisso anual de expandir os 14,1% da rentabilidade ajustada de 2025, mas ainda sem capturar nenhum benefício do novo modelo operacional. Em relação aos benefícios do modelo operacional, este deverá ser refletido nas despesas administrativas. Podemos pensar da seguinte maneira: as despesas administrativas representaram 15% da receita líquida neste trimestre. Se excluirmos depreciação, amortização e despesas com P&D, as quais não serão reduzidas com a reorganização, as despesas administrativas representaram 12% da receita líquida. O benefício esperado será reflexo da redução de 25% das posições administrativas que detalhamos na última teleconferência de resultados. Isso tudo sem citar a recuperação da receita, que é a outra alavanca de rentabilidade da empresa. Por isso, apesar do resultado desafiador do trimestre, e conforme o JP vai comentar no fechamento, estamos reafirmando nossos compromissos para o ano de 2026. No slide 10, detalhamos o resultado líquido do período. Registramos um prejuízo de 445 milhões, frente a uma perda comparável de 50 milhões no primeiro trimestre de 25. O aumento de 395 milhões no prejuízo é explicado por 3 fatores principais. Primeiro, uma redução de 86 milhões no EBIT, excluindo os itens extraordinários. Segundo, um impacto de 177 milhões na despesa financeira líquida, decorrente da valorização do real e seu efeito em nosso hedge das dívidas em dólar, incluindo tanto o efeito do custo de carrego desta operação, como também a marcação a mercado da nossa posição. Esses efeitos foram parcialmente compensados por uma redução de 89 milhões em impostos. Por fim, somamos a esses fatores o maior impacto do trimestre,
os 221 milhões em despesas extraordinárias com a nossa reorganização. Esse conjunto de efeitos explica a variação do nosso resultado líquido contra o mesmo período do ano anterior. No slide 11, analisamos o nosso fluxo de caixa da firma. Nesse primeiro trimestre, registramos um consumo de 315 milhões, frente a um consumo de 75 milhões no primeiro trimestre de 25. Esse aumento reflete a rentabilidade pressionada no período, com lucro líquido ajustado 396 milhões menor, efeito que foi parcialmente compensado por uma melhora de 140 milhões no capital de giro, vinda principalmente da otimização de estoques. Quanto aos desembolsos extraordinários, os pagamentos com rescisões foram próximos ao efeito observado em DRE, que foi de 240 milhões, que somado aos 90 milhões referentes às despesas remanescentes dos projetos de vendas de ativo, totalizaram o desembolso extraordinário de cerca de 330 milhões no trimestre. Portanto, o consumo total de 315 milhões no período é integralmente explicado por esses 330 milhões em pagamentos extraordinários que acabei de detalhar. No slide 12, encerro minha apresentação detalhando nossa posição de endividamento e alavancagem. Fechamos o trimestre com uma dívida líquida de 4 bilhões, um aumento sequencial de 565 milhões. Essa variação é explicada por 3 fatores. Primeiro, o consumo de caixa operacional de 315 milhões, que eu acabei de detalhar. Segundo, o desembolso de 360 milhões, referente ao pagamento do Chapman. E terceiro, esses efeitos foram parcialmente compensados pela entrada de recursos da venda da Von Rússia. Em função desse aumento do endividamento e do EBITDA do período, nosso índice de alavancagem alcançou 2,12 vezes. Agora encerro por aqui e passo a palavra para o JP, que vai trazer as considerações finais. Volto na sequência para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Muito bem. Dado o contexto de mercado que continuará desafiador, o novo modelo operacional recém-implantado nos dá melhores condições de navegar, com uma empresa mais leve, ágil e orientada ao cliente. Como, aliás, temos testemunhado com ajustes rápidos no modelo comercial para a retomada do crescimento da rede de consultoras e também na aceleração do pipeline de inovação e de comunicação, que é um exemplo de um processo que levou à criação de um hub de conteúdo e mídia que ganhou certa notoriedade no mercado recentemente. Olhando adiante, as despesas de reestruturação serão significativamente menores e começaremos a capturar os benefícios de uma organização mais eficiente. Continuamos com expectativa de recuperação gradual de receita, mas tenho a obrigação de alertar que no mês de junho viveremos a substituição de um dos sistemas SAP da nossa indústria, que apesar da alta prontidão técnica, pode trazer turbulências. Agora, tendo concluído grande parte da reestruturação, nosso foco volta-se completamente para a aceleração da receita. E nos mantemos totalmente confiantes em entregar a expansão de rentabilidade, de caixa e retorno para os acionistas comprometidos para 2026. Termino por aqui, agradeço a atenção e abrimos para perguntas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a primeira pergunta vem da Daniela Eiger, XP.
Dani, por gentileza, pode prosseguir. Bom dia, João. Silvia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é um follow-up nessa dinâmica da performance ao longo do segundo trimestre, né? Você comenta dessa recuperação, você já tinha até sinalizado um pouco dela no último call de resultados, que março já tinha tido alguns resultados, né, das mudanças do modelo ali na questão comercial. Eu queria pedir um pouco mais de detalhamento, assim, em termos tanto de como isso tem se dado em relação à atividade base, né, das consultoras, onde que você tem visto o melhor, as maiores efeitos, e também como isso se conecta à dinâmica de margem bruta, né, dado que esse foi um ponto que pressionou aí o Brasil em relação a aumento de incentivos no Brasil, né, então acho que essa seria a minha primeira pergunta. E a minha segunda, em relação ao SAP, assim, eu particularmente acho que o mercado como um todo ele tem um pouco de medo de mudanças do SAP e entender um pouquinho como vocês estão pensando em questão de mitigação desse efeito, né? Imagino que esteja programado essa mudança para depois de namorados, talvez em torno da Copa, que é um período que talvez já tenha um momento mais enfim, morno de consumo, mas entender quais estão sendo os mitigadores do lado de vocês para que essa transição seja o menos impactante possível. Obrigada. Bom dia, Dani. Olha, no que se refere à saúde do canal, todos os indicadores continuam progredindo, tanto em número de consultoras como em atividade das consultoras. Então, fizemos ajustes para ganhar atratividade e facilitar a, a entrada das consultoras nos ciclos comerciais, especialmente as menores. Isso tem evoluído bastante positivamente, né? Então, devemos começar a ver bases comparativas maiores muito em breve. Quanto ao SAP, como você falou, a gente tem uma preparação já bastante detalhada já há bastante tempo, mas sempre ao risco do imponderável, né? A implementação acontece no começo de junho, né? Temos um conjunto de mitigadores, desde antecipação de estoques, abastecimento de canais, das lojas, o abastecimento dos nossos centros de distribuição antecipadamente, testes de integração que já aconteceram inúmeras vezes, de migração de dados, enfim, a prontidão técnica é bastante alta. Então, acreditamos que estamos tão bem preparados como seria possível estar, mas por experiências vividas, acho que no mercado, acho bom deixar o alerta, né? Só E a sobre última pergunta foi margem a bruta. margem. Margem Obrigada. bruta. Isso. Dani, margem bruta do Brasil fechou em 69,3, que é uma margem bruta saudável, mesmo com um patamar de esforço promocional acima do normal para esse período, né? Lembrando que a nossa margem bruta saudável a gente considera para o Brasil ali em torno de 69,70. Tá ótimo, obrigada. A próxima pergunta vem do Joseph Giordano, JP Morgan. Joseph, por gentileza, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, João Paulo, Silvia. Obrigado por ganhar. Eu queria explorar dois pontos. Acho que o primeiro, um pouco, entender essa questão macro, né? Como é que vocês têm visto a recuperação, principalmente no Nordeste, se tem algo, né, a ser ressaltado nesse segundo tri, e talvez comentando já um pouco de como é que foi a cara do Dia das Mães. E, em cima disso, tentar entender como é que vocês enxergam a evolução ou deterioração da carteira de recebíveis da empresa, né? A gente vê um uptick aqui do NPL, então entender se isso aqui, de alguma maneira, pode mudar as políticas de crédito daqui para frente. E o segundo ponto vai um pouco, talvez, no que a gente não viu no TRI ainda, né? Então, a gente teve um corte bastante expressivo aqui em despesas corporativas, né? Vocês mencionam algo em torno de 300 basis points, equivalente de margem EBITDA. Eu queria entender como é que isso aqui deve acontecer ao longo do ano. Se a gente já consegue ver isso aqui já no segundo TRI,
né? Se tem mais alguma despesa de severance, vocês mencionam 75% executado, o quão relevante isso aqui é versus o que já foi, já está provisionado. Então, queria ter um pouquinho mais de visibilidade de como a gente deveria pensar nessa ponte para o cash flow até o fim do ano, porque até onde eu entendi, o segundo tri não parece ter uma evolução muito substancial versus o primeiro tri, mas eu queria escutar esses dois pontos. Obrigado. Bom dia, Joseph. Nós tentamos tomar nota aqui, você nos avisa depois se esquecemos alguma coisa nas perguntas, né? Você falou um pouco da dinâmica de consumo, alguns indicadores de melhora ligeira de consumo, o nosso próprio sellout, né? Indicações de ganho de sellout, mas nada disruptivo, né? A nosso ver, a dinâmica continua muito parecida. Vocês acompanham as questões de endividamento, de renda disponível para consumo, direcionamento do consumo para algumas outras categorias, mas, enfim, vimos melhoras marginais de consumo, nosso próprio sellout dá uma indicação dessa, mas eu não espero nenhuma mudança radical de direção, né? Inclusive, mães foi positivo, mas também nada radicalmente diferente, tá? Quanto a endividamento, Posso a Silvia comentar? pode comentar. Posso. Joseph, quando a gente fala aqui do impacto da nossa carteira de crédito, é importante a gente olhar a visão da carteira que está no PEI e a visão da carteira mercantil, que está ainda em migração, né? Hoje a gente já migrou para o PEI 43% da carteira. E a inadimplência dessa carteira que está no PEI, ela fechou em 2,9, que é uma evolução se comparado ao primeiro trimestre do ano passado, mas praticamente flat quando a gente considera com o Q4 desse ano. E a inadimplência consolidada, essa sim é maior, porque eu tenho quase metade da carteira ainda na entidade mercantil, ela fechou em 6,5, mas a gente está, desde o ano passado, com essa aceleração da migração e a gente vai concluir essa migração total durante esse ano. O cenário de mercado continua requerendo bastante atenção, mas a gente já começa a ver a evolução das safras por uma queda nesse patamar, né? Estado de atenção continua alto, mas os primeiros sinais que a gente está vendo agora são de uma evolução positiva. Despesas de caixa. Qual que foi suas duas últimas perguntas? Uma era despesa de holding e a última Seria eu mais não entendi. entender, né? Eu acho que teve toda essa despesa de mais ou menos 220 milhões no TRI, mais o Moral Hazard que você menciona, mas olhando para esses 220 milhões e tendo visto 75% de execução, a gente já deveria ver isso aqui, né? Os 220 como 75% das despesas, né, não recorrentes que a gente deveria enxergar, ou já concentra o todo. E o segundo ponto, a gente já começa a ver esses 300 bips agora no segundo TRI, né, diretamente. Agora entendi, Joseph. Então vamos lá, né? A gente já executou 75% da redução das posições que nos comprometemos, né? Lembrando que o novo modelo está implementado, né? Agora a gente tem só uma parte bem menor que a gente vai concluir nos próximos trimestres. Então, do valor que a gente teve agora em Q1 de severance, é importante lembrar que também teve um valor em dezembro que somado dá em torno de 240 milhões, né, o Q1 mais o de dezembro, que é o impacto em linha com o caixa que a gente teve. Então, o que vai acontecer? Nós não capturamos benefício nenhum agora em Q1. E nós vamos começar a capturar esse benefício a partir de Q2 de maneira significativa, né? O benefício full vai ser ao longo do segundo semestre, mas em Q2 a gente já vai ver o benefício dessas 75% de redução nas posições. Perfeito, obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem do João Soares, Citi. João, por gentileza, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por pegar as perguntas. A primeira, queria explorar um pouco a dinâmica de mercado. Quando a gente, pelo que a minha percepção aqui dos comentários iniciais é que o mercado ainda, o contexto de mercado está desafiador, e, enfim, tem essa situação aí pontual de SAP, mas queria ouvir um pouco, assim, parece que vocês estão um pouco mais animados com perspectiva de sellout e ganho de share. E quando a gente olha a expectativa do Euromonitor, tem uma expectativa de crescimento de mais ou menos 7% ainda para o Brasil. Então, JP, queria ouvir um pouco se você acha que essa premissa do Euromonitor, de repente, pode ser revisada, dado que o contexto de mercado como um todo está um pouco desafiador, ou se, de repente, né, a gente deveria ver a Natura acelerar ao longo do ano e crescer mais em linha com essa expectativa da indústria. Então, queria ouvir um pouco sobre essa dinâmica aqui. E o segundo ponto, pensando em rentabilidade, se você acabou de falar, né, que a gente deveria ver já os benefícios da redução de overhead, né, mas ao mesmo tempo a gente está vendo aumento de investimento, o R&D pelo menos veio acima do que a gente estava esperando, e tem todo o relançamento da marca Avon, né, então assim, queria ouvir um pouco como é que a gente deveria pensar toda na dinâmica de despesa, tendo em vista todas essas moving parts, assim, acho que a cabeça aqui deveria ter um ganho de expansão, deveria ter expansão de margem EBITDA ainda para 2026, pensando no Brasil, né? Esses 20% que vocês fizeram ano passado, dá para pensar nisso diante dessas, né, toda essa situação de alavancagem operacional que você teve agora, que né, a gente tem uma expectativa de melhor, enfim. Ajuda a gente um pouco a pensar nessa margem, Silvia, por favor. Bom dia, João. Falando da dinâmica de mercado, as estimativas que a gente tem são parecidas com a que você menciona. É um mercado que não está crescendo quase nada em volume, um pouco mais por preço, mas honestamente, dando o contexto, examinando o contexto do mundo e do Brasil, acho que há muita incerteza pela frente, né? Tem os temas geopolíticos afetando cadeias de abastecimento, custos de commodity, combustíveis, ano eleitoral. Acredito que a gente tem que estar preparado para uma volatilidade de mercado. Então, tendo dito isso, sim, trabalhamos para que a marca Natura volte a ganhar share. Isso não vai acontecer do dia para a noite, espero que aconteça ao longo do ano, mas no curto prazo acho que ainda tem muitas turbulências e eu não tenho expectativa de mudanças radicais de direção, não. Oi, João. Vamos lá. Em relação à rentabilidade do Brasil. A rentabilidade, tanto do Brasil quanto do total da região, foi em linha com o que a gente esperava, né? Se a gente elimina o impacto das despesas não operacionais, essa rentabilidade mostra uma outra performance. Em relação ao seu ponto, se a gente pode, olhando para frente, pensar numa rentabilidade do Brasil em torno de 20, SG&A foi impactado por desalavancagem, né? Então, com a expectativa que temos de retomada de crescimento, a gente pode ver uma evolução nessa linha. Mas, principalmente, o que nós vamos ver é o impacto positivo em D&A da captura das eficiências do novo modelo operacional, né? Porque agora em Q1, como eu comentei, a gente não capturou nenhum benefício, a gente só capturou o impacto negativo do severance e, especificamente no caso do Brasil, um aumento da sinistralidade médica que é comum nesse tipo de operação. Então, olhando para frente, entendemos que temos alavanca para continuar evoluindo a rentabilidade do Brasil para os patamares que a gente entende que é saudável. Perfeito. Obrigado. A próxima pergunta vem do Eric Huang, Santander. Eric, por gentileza, pode prosseguir. Bom dia, JP. Bom dia, Silvia. Obrigado aí por pegar nossas perguntas. Acho que aqui do nosso lado houve um pouquinho mais de hispano, né? Acho que a Argentina segue sendo aí um tailwind para vocês. Tailwind, não, desculpa, um headwind para vocês.
entender um pouco mais, talvez, como que vocês entendem que podem atuar, acho que de forma um pouco mais ativa em cima da questão do Onda 2 ali. Acho que muito mais para ajudar a gente a entender quando que eventualmente a gente vê uma recuperação um pouco mais forte, né, na Argentina especificamente. Obrigado. Eric, bom dia. Então, de fato, a Hispana, com exceção da Argentina, está caminhando bastante bem. Os países andinos, Chile e agora México se recuperando muito bem, com ganhos de rentabilidade importantes, e eu entendo que esses mercados estão bem encaminhados. A Argentina, que também está se recuperando, mas mais lento do que a gente imaginava. Estamos, ao mesmo tempo, trabalhando em aceleração do canal. Muitos dos ajustes que foram feitos no Brasil estão sendo replicados lá, com sinais iniciais positivos, ao mesmo tempo que temos que fazer um melhor balanço de preço, despesas, preço, custo dos produtos e despesas em geral, para ganhar rentabilidade. Tá? Então, estamos atuando em todas essas dimensões no momento. Não, perfeito. E se me permitirem mais uma, é sobre o canal de varejo aqui no Brasil, né? Vocês mencionam aí todo um trabalho para o novo formato, né, das franquias. Só entender um pouco mais, talvez, timing, né? Vocês mencionam que é algo aí para o restante desse ano, mas acho que talvez tenha um pouquinho mais de visibilidade de timing, acho que para a gente entender também quando que vem eventualmente uma inflexão maior aí no same-store sales, né, do canal físico. Obrigado. Sim, de fato, nós nos concentramos no último trimestre em acelerar reformas e modificação de formatos, especialmente de lojas franqueadas, para os formatos mais produtivos. E o que tem caminhado bem. Daqui para frente, vamos acelerar a abertura de lojas próprias e franqueadas, dado que os formatos antigos improdutivos agora já são em número relativamente pequeno. Vamos continuar fazendo essa migração, mas já vamos acelerar a abertura de lojas aqui no Brasil. E na América Latina e Hispânica também. Perfeito, obrigado aí pelas respostas. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem do Vinícius Preto, Itaú BBA. Vinícius, por gentileza, pode prosseguir. Bom dia, João Paulo, Silvia. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Primeiro, eu queria fazer um follow-up nessa dinâmica do sell-in. Vocês mencionaram no release que já retomaram os ganhos de share no sell-out e que o canal mostrou crescimento sequencial no final do TRI, e que isso pode representar uma melhora do sell-in em algum momento. O que vocês acham que está travando essa conversão em mais sell-in nesse momento? Ainda é um processo de desestocagem da consultora? Pode ser alguma necessidade maior de crédito do lado delas? Ou vocês acham que é algo mais estrutural no canal? O segundo ponto que eu queria abordar com vocês mencionaram de distúrbios no nível de serviço nesse primeiro TRI. Se vocês puderem detalhar um pouco mais o que aconteceu aqui, e se isso é mais uma questão de perda de venda mesmo para o nível de serviço, ou é mais um deslocamento de faturamento entre Q1 e Q2 que poderia ajudar no sell-in do Q2. E por último, se vocês puderem comentar um pouco da mudança do ICMS-ST em São Paulo. O que vocês viram até aqui de posicionamento competitivo? Se já estão vendo os competidores repassando alguma coisa para preço por conta desse aumento de carga nos canais de loja física? E como é que está a expectativa de vocês também para o impacto disso no porta a porta quando entrar nos próximos meses? Obrigado. Vinícius, quanto à diferença sell-in e sell-out, eu entendo que o principal fator é realmente desestocagem da rede de consultoras. Nós estamos sendo muito precisos na concessão de crédito, não temos visto um número muito maior de consultoras bloqueadas por dívida. A gente mantém esse número bastante sob controle. Então, ainda que haja oportunidades de concessão de crédito, o maior efeito, a meu ver, é um efeito de ajuste de estoques dentro da rede de consultoras. Tá? No que se refere a serviços, são dois efeitos que nos impactaram. Com o fechamento da fábrica de Interlagos, nós tivemos que mover produção para Cajamar,
houve a necessidade de ajustes nas linhas de produção, nos fluxos de materiais, o que trouxe alguma dificuldade nesse primeiro trimestre. Um segundo componente que nos afetou foi a substituição dos sistemas de planejamento, sobre o qual a gente falou bastante no ano passado, como uma das linhas de grande investimento do ano passado. Esse novo sistema de planejamento integrado começou a operar na virada do ano e também teve que passar por ajustes de sincronização, parametrização, típicos desse tipo de implementação, o que resultou em algum desabastecimento nesse período, que sim se traduz em venda perdida. Não é uma venda deslocada, não, é uma venda perdida que espero esteja normalizada a partir do Q2. Tá? Vamos lá, Vinícius, sobre o ST. Né? Então, a exclusão do ST para venda direta entra em vigor a partir de julho, e nós esperamos agora, em Q2, um impacto transitório vis-à-vis o fim do MVA 177, descasado com a exclusão do ST, mas no segundo semestre isso se neutraliza ao longo do ano. Então, o fim do ST é um impacto positivo para a gente. Em relação à concorrência, eu não sei dizer se eles estão repassando preço ou não. Continuando, a próxima pergunta vem do Andrew Ruben, Morgan Stanley. Por favor, Andrew, pode prosseguir. Hi, thank you. I'd like to understand a bit more about trends in the social selling channel. We see the growth in Omni and the decline in relationship selling. And one of the items you mentioned was a transition from some relationship selling to social selling. So I'm curious how you see that channel evolve over time, and if you can help us understand if it's the same representatives that are active in social selling, and if so, how you're doing that classification. Again, I think it's going to be a trend here, so trying to understand how it's progressing in your business. Português. Olá, Andrew, obrigado pela pergunta. De fato, as vendas das consultoras através de redes sociais, marketplaces, através do WhatsApp, tem crescido bastante, né? E nós estamos estimulando a aceleração desse movimento, inclusive com a criação de um formato novo, chamado Minha Loja, em que ela tem um Seller Center a seu favor para poder gerenciar o relacionamento com sua base de clientes. E a adoção tem acelerado bastante dentro da nossa rede. Nosso objetivo é acelerar ainda mais essa adoção. Tá? De fato, quando nós reportamos esta receita dentro do nosso release, ela aparece como Omni Digital. E nós explicamos nas notas que parte dela é atribuível às consultoras. Então, é um pouco misleading ver venda direta sem adicionar a essa venda direta as vendas realizadas digitalmente. Mas as notas explicativas tentam reconciliar esse número. E, embora a adoção seja bastante alta e crescente em todos os estratos das consultoras, também tenho que dizer que, na média, ela atrai consultoras mais jovens. Né? Então, acho que isso é um fator muito positivo para a renovação da nossa rede de consultoras e nós veremos esse número crescer bastante nos próximos anúncios. Very helpful. Thank you. A nossa próxima pergunta vem do Bob Ford, Bank of America. É uma pergunta por escrito.
Como vocês avaliam o churn no canal e os esforços para a rede? Como devemos analisar a brand equity na Avon e as indicações iniciais da marca? Essas foram as perguntas do Bob. Obrigado, Bob. Como eu mencionei anteriormente, os esforços que nós fizemos para facilitar a atividade das nossas consultoras, especialmente as pequenas, têm trazido bons resultados. O número de consultoras tem crescido, assim como a sua atividade, o que significa que o churn tem baixado também. Tá? No que se refere ao brand equity da Avon e os primeiros indicadores, nós vimos que a consideração pela marca e a consideração de comprar a marca melhoraram bastante já no primeiro trimestre. Muito embora tenha a maioria dos investimentos no relançamento tenha acontecido agora no segundo trimestre. Tá? Então, isso nos dá bastante entusiasmo. Tá? Isso foi também acompanhado com uma boa performance de venda dos lançamentos, mas que representavam um pouco dentro do portfólio total vendido. Então, são sinais preliminares, incipientes ainda, mas promissores e que nos entusiasmam. Vocês sabem também que o relançamento do Avon não é um Big Bang, ele vai acontecendo progressivamente, a gente vai alocando recursos à medida que a performance da marca vai melhorando. Então, ainda tem uma jornada grande pela frente até que toda essa renovação do portfólio se represente a maioria do sortimento sendo ofertado. Mas os primeiros indícios foram bastante positivos. Perfeito. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e a teleconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Natura está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.